meus queridos e queridas alunos daqui da Fabra, como é que vocês estão? Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Fabra aqui no YouTube. É sempre um prazer poder estar aqui, compartilhar conhecimentos, né? Trazendo sempre uma nova experiência para você aqui nesse espaço, tá bom? E como sempre, né? Abrindo a nossa palestra, eu já peço para você deixar aqui o seu like, né? Clicar aqui no joinha. Isso ajuda muito o nosso canal também nos ajuda a saber se você gostou da palestra, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Como eu sempre falo, o canal da Fabra, ele é um canal de conhecimento, né? Então, sempre vai ter uma live, uma palestra, uma aula que você pode estar acessando, né? O horário que você quiser, porque fica ali disponível, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Hoje, nós vamos receber o professor e coordenador de curso, Rony Ricardo Kozer, que vocês não conhecem, né? Ninguém conhece o professor Rony? Então, será um prazer convidar o professor Rony para essa aula hoje. A aula de hoje, né, a nossa palestra vai falar sobre as metodologias ativas aplicadas ao ensino teológico. Professor Rony, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, minha amiga Franciele. O pessoal já está cansado aqui de me ouvir falar assim, mas é justo que eu repita, né, porque você é merecedora desse epíteto, né, desse elogio. A Fran é a lenda viva, né, pessoal, aqui das nossas lives, aqui da Fabra, e é um prazer estar com você aqui, Fran, em mais uma das nossas palestras, e nesse ciclo de palestras que tem sido tão produtivo, tão proveitoso, e a gente está muito feliz aí com o resultado, né? Muito feliz, e a gente agradece bastante os nossos alunos, porque só está sendo um sucesso porque vocês estão aqui conosco, tá bom? Lembrando que, no decorrer da palestra, no chat, fiquem atentos que eu vou estar soltando o link para vocês poderem confirmar a participação de vocês, tá bom? Lembro que só recebe a declaração quem confirmar a presença. E só um recadinho, gente, antes de passar a palavra para o professor Rony. Quando vocês me enviaram um e-mail pedindo assim, Fran, não recebi palestra do dia tal, me manda o seu nome completo também, porque aí facilita a minha vida, tá bom? Então, a partir desse momento, o espaço será do professor Rony, tá? Para ele poder ministrar a aula. Professor, pode ficar à vontade. E no final, a gente faz aí um bate-papo com os alunos, com os comentários, com as perguntas, tá bom? Show. Obrigado, Fran, mais uma vez. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Obrigado, Fran, mais uma vez. Pessoal, quero também cumprimentar aqui, já estou vendo alguns professores também do nosso corpo docente que estão aqui conosco já vi aqui a professora Laís, o professor Wendel, já deram aqui um alô, também a professora Janaína, todos os demais que já estão com a gente aqui, obrigado pelo apoio de vocês, essa participação é muito importante, é muito legal. E, pois bem, pessoal, a proposta é falar então aí sobre as metodologias ativas aplicadas ao ensino teológico. Eu, antes de colocar aqui a minha projeção na tela para vocês, eu vou colocar para vocês aqui primeiro. Vamos lá, agora sim. Eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, olha só. Eu tenho um blog na internet e estou copiando para vocês aqui um link. Eu já estou até fazendo aqui agora para vocês verem aí. É um link específico que eu vou colocar aqui no chat de comentários para vocês. E quando vocês acessarem essa página que vocês estão visualizando aí, vocês vão perceber aqui, que eu deixei disponível tanto o vídeo de hoje, que está acontecendo agora, né, e vai ficar aqui no blog já também, tá linkado lá com o canal do YouTube da Fabra, e estou deixando embaixo aqui, para você baixar a apresentação que eu vou usar durante essa palestra. Então, estou deixando disponível para vocês aqui, tá, pessoal? Só você clicar, basta clicar aqui. Quando você clica, repare que vai abrir uma nova aba, e é onde então você consegue aí fazer o download dessa apresentação que eu vou utilizar aqui durante a nossa palestra. Se você já quiser acessar, já quiser baixar, fique à vontade, caso você já queira ir aí acompanhando do seu computador ou do seu smartphone, enfim, outro dispositivo móvel que você esteja utilizando. Pessoal, eu acabei de colocar para vocês o link aí no chat, tá bom? Então fiquem à vontade para baixar o conteúdo, a ideia é deixar à disposição de vocês mesmo, beleza? Pois bem, pessoal, então o nosso tema aí é metodologias ativas aplicadas ao ensino teológico, mas de partida eu preciso também dizer que, conquanto eu tenha feito um recorte aqui específico, né, a ideia de falar das metodologias ativas
aplicadas ao ensino teológico. A minha formação, sou licenciado em Pedagogia e História, mas a minha formação maior é na área da teologia, bacharelado, mestrado. Estou tentando agora ingressar também no programa de doutoramento em teologia e possivelmente vou começar com disciplinas isoladas, né? Mas vocês vão perceber que muito do que eu vou falar aqui, pessoal, se aplica perfeitamente a outras áreas, não especificamente à área teológica. Eu quis fazer um recorte, né, até porque nós temos também o curso de teologia na Fabra, então eu quis fazer um recorte específico, pensando se é a adaptação ou a utilização das metodologias ativas no ensino teológico, mas devo dizer a todos os alunos, também os colegas professores que estão aqui, que muito do que eu vou falar aqui vale perfeitamente para outras áreas também. A gente pode pensar essa adaptação, essa utilização das metodologias ativas em disciplinas aí de pedagogia, de história, matemática, enfim, das diversas áreas aí de conhecimento, das diversas disciplinas aí que a gente tem, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem também ir deixando aí as perguntas, eventuais perguntas que vocês têm, que vocês queiram fazer, ou que possam ir surgindo aí durante a palestra, a gente vai ter esse tempo no final aí também para esse bate-papo com vocês aqui em mais uma palestra aqui desse ciclo de palestras da Fabra que nós estamos aqui conduzindo nesse início de semestre, ok? Então, muito bem. Eu coloco para vocês aqui, pessoal, não vou me deter muito nisso, que é a questão da minha apresentação pessoal. Eu coloco aqui também as minhas referências pessoais, bem como a minha atuação também na Fabra, mas como a apresentação está disponível para vocês vão ter isso aí também. Eu deixo aqui, inclusive, os links, né, que só você passar o cursor em cima e clicar, que a própria apresentação remete você à página, tanto o Facebook como o Instagram, também meu currículo Lattes e também o meu canal no YouTube, caso vocês queiram visitar depois, tá bom, pessoal? Vou começar essa palestra fazendo indicação bibliográfica, gente. Já virou hábito, né? Aulas e palestras, eu, via de regra, sempre começo fazendo a indicação bibliográfica. A ideia é que a gente, assim, realmente possa... Vou usar uma linguagem militar aqui agora, né? A ideia é que a gente possa, assim, municiar, de fato, os nossos alunos com bibliografia que é a referência na área que nós estamos abordando. Então, um primeiro livro que eu vou colocar para vocês aí, que me marcou muito, eu gostei muito dessa leitura, além de ser uma leitura muito leve, muito agradável, e você faz rapidamente, porém, fica, apesar dessa característica do livro, mas é também uma literatura ou uma referência bibliográfica muito responsável. Os autores, eles são aí pioneiros na utilização da sala de aula invertida, que é o nome do livro, como vocês podem ver aí. São dois autores, o Aaron Sams e o Jonathan Bergman, que são professores norte-americanos que emplacaram e implantaram, né, vamos dizer assim, o modelo de sala de aula invertida. Eles são professores de química, olha que interessante, né, são professores de química, trabalham há muitos anos no ensino médio, lá nos Estados Unidos, e eles então começaram a utilizar a sala de aula invertida, ousando fazer diferente, ousando mudar o modelo educacional, o modelo didático-pedagógico, e eles narram como foi essa experiência no livro, né? O quão satisfatória foi a, a utilização do modelo de sala, essa experiência de inverter a sala de aula, né? E a partir disso, eles começam então no livro a compartilhar uma série de dicas, sugestões, eles dão orientações, mostrando alguns cuidados necessários para a utilização da sala de aula invertida, que, deixa eu já dizer para vocês aqui, a sala de aula invertida é uma das metodologias ativas, ok? E que pode, inclusive, ser muito bem utilizada também no ensino teológico. Uma outra ferramenta muito interessante, esse livro agora, pessoal, estou indicando para vocês, é bem específico para o contexto teológico, que é o Fundamentos da Teologia da Educação Cristã, do Edson Lopes, ele que é um autor reformado, acadêmico da Mackenzie, e ele basicamente apresenta os fundamentos da educação teológica, o que é muito importante para quem vai trabalhar especificamente com o ensino teológico, quem vai trabalhar com a aplicação de metodologias ativas. Eu estou indicando esse livro não que ele aborde a questão das metodologias ativas, mas porque ele apresenta as bases teológicas da educação cristã, o que vale para esse esforço educativo no contexto teológico, tá, pessoal? Então isso é muito bacana, é necessário você conhecer essa epistemologia da educação cristã, né? A gente pode falar nesses termos aqui.
E, pessoal, quero indicar para vocês também, aproveitar o espaço aqui, e também porque é pertinente, de fato, com a palestra de hoje, a minha enciclopédia teológica numa perspectiva transdisciplinar. Esta é uma obra que eu publiquei pela editora Reflexão, uma editora de São Paulo, agora em dezembro de 2020, é lançamento ainda. É uma obra em 2 volumes, com quase 2.000 páginas, e é resultado de mais de 10 anos de pesquisa e de trabalho. E aí, pessoal, eu tenho muita coisa nessa enciclopédia, conquanto, digamos assim, conquanto o eixo, né, a central dela seja a teologia, o próprio nome já indica isso, né, o próprio nome já sugere isso, enciclopédia teológica, mas observe que ela é numa perspectiva transdisciplinar. Uma das áreas, o que eu quis dizer com esse título, né, a escolha do título foi minha. A ideia é que, conquanto eu esteja escrevendo uma enciclopédia teológica, eu estou dialogando com diversas outras áreas do conhecimento, a saber, a pedagogia, dentro da pedagogia, disciplinas específicas, como a psicologia da educação. Dentro disso, dialoguei um pouquinho com o pensamento de Piaget, Levi, Seminowitsch, Vygotsky. Trabalhei também a didática como uma área específica da pedagogia. Trabalhei também com a psicanálise, agora indo para outra área de conhecimento. Então, tem um artigo sobre a psicanálise, enfim, sobre diversas áreas do conhecimento. E temas da pedagogia foram muito recorrentes, inclusive uma abordagem que eu vou fazer na enciclopédia justamente sobre como ativar o ensino, né? Como ativar o ensino e a aprendizagem. Porque quando a gente fala, pessoal, de metodologias ativas, nós estamos pensando aí, pessoal, a ativação desse processo que é duplo, né? Do ensino e da aprendizagem. Então, a gente otimiza o ensino, tenta tornar o ensino mais dinâmico, na mesma medida em que a gente tem a preocupação de que o aluno aprenda mais e melhor, né? E que o aluno desenvolva também a sua autonomia. Devo dizer já de partida, pessoal, que a ideia de ativação da aprendizagem, ela não é de todo inédita, né? As metodologias ativas, elas começam aí a serem trabalhadas a partir da década de 1980, mas você tem autores aí que estão publicando, que estão escrevendo já nessa época, sem necessariamente estarem trabalhando a questão das metodologias ativas, e que, na verdade, estão trabalhando essa ideia, né, de ativar o aprendizado do aluno. Porque a ideia, na verdade, das metodologias ativas é essa, é ativar o aprendizado do aluno. Mas veja, essa ideia do aluno aprender mais, aprender melhor, essa ideia de rever processos didáticos para que o aprendizado seja mais dinâmico, ela não é totalmente inédita nas metodologias ativas. Aí talvez você esteja se perguntando, professor Rony, mas então qual é a contribuição das metodologias ativas nesse sentido? E é isso que a gente vai ver durante a palestra. Elas são várias, podem ser aplicadas em diferentes contextos. As metodologias ativas, nós podemos dizer que elas são muito versáteis, elas são muito dinâmicas, interessantes de serem aplicadas, e então, assim, é interessante a gente pensar isso aqui e trazer isso aqui também, claro, especificamente para o contexto do ensino teológico. Beleza, pessoal? Então, coloco para vocês aí na introdução. Os meus slides aqui, pessoal, podem ficar tranquilos, eles não serão assim batidos, né? Muito texto. Eu estou tentando mudar o meu jeito de fazer aqui a apresentação, mas eu quero inicialmente colocar aí a introdução, onde eu digo que nesta aula a gente vai considerar um pouquinho, então, o que são essas metodologias ativas. A gente vai considerar um pouquinho aí das suas vantagens, né? Peraí, pessoal, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. Agora sim, agora ninguém me segura, gente. Olha aí, consideraremos nesta aula o que são as metodologias ativas, suas vantagens e os cuidados que deve se tomar em sua aplicação no ensino. Isso aqui é legal, pessoal, por quê? Porque tem muita gente que pensa assim, vamos aplicar as metodologias ativas. Sim, mas há alguns cuidados que a gente precisa tomar. Os próprios autores lá do livro Sala de Aula Invertida, eles falam um pouco sobre isso. Então, essas metodologias, elas se colocam como uma nova tendência na praxis educativa, oferecendo muitas contribuições no sentido de dinamizar o ensino e permitir maior participação do discente no processo de ensino-aprendizagem. E eu queria aqui, pessoal, já pedir a vocês de partida que vocês guardassem isso aqui, ó. Elas oferecem muitas contribuições no sentido de dinamizar o ensino e permitir maior participação. Então, essa palavra aqui, ó, ou esta expressão, participação do discente no processo de ensino-aprendizagem, ela é muito importante aqui para o nosso contexto, ok? Porque, como disse no início, repito, as metodologias ativas,
elas têm como uma missão precípua, uma missão fundamental, contribuir para que o aluno seja protagonista do seu aprendizado. Isso é muito bacana, pessoal, isso é muito bacana. E eu vou usar aqui uma fala, e vocês vão reparar aqui também que essa palestra é professores e ela alcança alunos, docentes e discentes, né? Ensinadores e aprendentes. Então, perceba que, nesse momento agora, eu me dirijo aos professores. O professor que quer ser controlador da sala, né, que idolatra aquela imagem do professor que fica na frente, falando o tempo todo, né, que é detentor do conhecimento, esse professor vai ter, e esse professor que tem esse perfil e tem dificuldade de romper com esse modelo, ele vai ter muita dificuldade na aplicação das metodologias ativas, porque as metodologias ativas não significa que, ao aplicá-las, o professor vai perder o controle de classe, ou que o professor não seja importante no processo. Então, esse é um mito, é um equívoco em relação às metodologias ativas, pensar que elas tiram a autonomia do professor, a importância do docente, e na verdade não. O professor ele continua sendo fundamental no processo. Ele é mediador da educação, desse processo de ensino-aprendizagem. Mas o professor que tem um perfil controlador, que tem problemas com a participação do aluno, com a interação do aluno, esse professor não se dá bem com metodologias ativas. E aí o Bergman e o Sands, eles vão dizer o seguinte, olha, dispensam-se professores controladores. Então, se você pensa a aplicação de uma metodologia ativa ou de metodologias ativas, você está aberto a que o aluno participe, né? Então, eu, por exemplo, como professor, eu fico extremamente satisfeito quando um aluno ele se levanta em sala de aula e às vezes até diverge de mim naquilo que eu estou falando, apresentando bons argumentos. Eu acho isso fantástico, né? E não necessariamente eu digo que o aluno está errado, porque quando o aluno faz isso numa aula minha, eu percebo que ele está dialogando com o que está sendo compartilhado, com o que está sendo ensinado, e isso é absolutamente positivo. Então, as metodologias ativas, elas pressupõem, isso é fundamental em relação às metodologias ativas, elas pressupõem maior participação do discente, aqui, ó, maior participação do discente no processo de ensino-aprendizagem. Beleza, pessoal? Gente, quero aqui reiterar aí o agradecimento. Eu estou vendo aqui que o chat está super, super movimentado, né? Pessoas fazendo perguntas aqui. Estou vendo que a Fran vai ter trabalho aí, né, Fran? Ela está aqui, gente, no estúdio acompanhando, então vai se preparando aí, viu, Fran? Vou ter trabalho. Eu já estou até aqui selecionando para não me perder depois, tá, gente? Pode ir mandando. A gente vai ter um tempinho, sim, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Que bacana, show de bola. Vamos lá, então, pessoal. Pessoal, venham fervendo que eu estou evaporando, viu? Muito bem, vamos lá, gente. O que são as metodologias ativas, né? A gente precisa começar primeiro, então, fazendo aí uma breve definição, uma introdução a priori do que são as metodologias ativas. Como eu disse a vocês, pessoal, elas começam, então, aí a ganhar forma a partir da década de 1980, e eu estou colocando aqui sentenças curtas, sentenças simples, para que a gente possa ter assim, uma dinâmica maior aqui na nossa aula, tá bom? Na nossa palestra aqui, para que não fique também muito cansativo. Então, veja, primeira definição que eu coloco são novas metodologias educacionais que ativam o aprendizado. A Maria Mizukami, ela é uma autora muito importante, é uma pesquisadora muito importante no campo da educação, e ela tem um livro que foi publicado também já há algum tempo, As Abordagens do Processo. Se eu não estou enganado, o título é esse. A obra dela é muito importante, pessoal, porque ela ali vai falar das tendências pedagógicas que prevalecem no Brasil, das abordagens educacionais, né? E é interessante que ela fala da abordagem tradicional, da abordagem cognitivista, e ela faz ali pelo menos 6 abordagens, né? Ela discorre sobre 6 abordagens educacionais que são assim muito utilizadas ou amplamente utilizadas hoje no ensino ou nas escolas do Brasil, seja de nível básico, seja de nível superior. Mas uma coisa que ela fala que me chama a atenção é o seguinte, que a abordagem tradicional, que é aquela que valoriza mais o professor, a que tem o professor mais como protagonista desse processo de ensino-aprendizagem, essa abordagem tradicional, né, aquele modelo em que o professor está à frente, os alunos parados ouvindo ele, né, aquele modelo que a gente conhece bem,
ele é um modelo que, via de regra, influenciou todos os outros. Então, por mais que você tenha outros modelos, né, tem outras abordagens da educação, mas o modelo tradicional, ele acaba influenciando todos os outros. E a gente percebe, a gente constata que, de fato, o modelo tradicional ele ainda continua sendo uma constante. Você vai ter abordagens muito importantes no campo da educação, como a abordagem freiriana, né, do grande educador Paulo Freire, que inclusive a Mizukami, nesse livro, fala também sobre a abordagem freiriana, e Freire trabalhou muito essa questão. Né? Freire, na década de 60, com a experiência lá de Angicos, ele rompe com as cartilhas do MEC, ele critica ferozmente as cartilhas do MEC, porque era uma coisa muito padronizada, numa época em que o analfabetismo era muito grande, então ele vai romper, vai implantar ali, vai usar uma estratégia ali em Angicos, no Rio Grande do Norte, que vai ter um sucesso enorme. Deve-se lembrar, tá, pessoal? A gente deve lembrar aqui que o método Paulo Freire foi um método de alfabetização para adultos, ok? Dentro de um contexto histórico específico. Eu até vi uma fala eu não acompanho muito ele, mas já ouvi ele várias vezes, do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, onde ele faz uma crítica ali muito ácida ao Paulo Freire, e ele até ironiza, né? Ele criticando o Paulo Freire, também o método dele, ele fala quantas crianças você conhece, ou quantas pessoas você conhece que foram ou quantas pessoas você conhece que foram alfabetizadas pelo método Paulo Freire, né? E ele ironiza um pouco essa questão, mas eu percebo que ele comete um erro ali muito, muito grave, porque ele parece desconsiderar que o método Paulo Freire foi aplicado dentro de um contexto específico, de um contexto histórico, diferente da nossa realidade hoje, e eu não sei se eu posso afirmar que houve também a pretensão de que o método Paulo Freire fosse replicado de maneira irrestrita para esse processo de alfabetização das pessoas. Seja como for, o fato é que Paulo Freire ele coloca ali, ele estabelece ali uma experiência muito interessante e que vai mostrar, inclusive, a importância da participação do discente nesse processo, porque Paulo Freire muda a sua estratégia de alfabetização, ao invés de partir, né, do modelo tradicional de alfabetização. Paulo Freire vai utilizar palavras que faziam parte do vocabulário daqueles trabalhadores, daquelas pessoas simples, que eram pessoas de zona rural, de um contexto de pobreza. E o próprio Paulo Freire conta essa experiência. Então ele usa palavras como enxada, como roça, como terra e outras palavras mais, que faziam parte do vocabulário deles, era algo familiar a eles, ou seja, houve um respeito ao discente nesse processo de ensino e aprendizagem. E esse discente, então, foi trazido para dentro do processo. Diferente de você receber uma cartilha que é produzida por pessoas que estão vivendo em outra região e que muitas vezes não conhece aquela região a que esse material se destina. Então, uma coisa muito bacana, você já começa a ter aí, digamos assim, as sementes, né, de maneira seminal, essa ideia da educação. Também a gente pode falar aqui dos pioneiros aí da Escola Nova, né, o manifesto dos pioneiros da Escola Nova, já na década de 1930. Deve-se lembrar que a proposta da Escola Nova também é justamente romper com um modelo muito tradicional, uma herança da educação, uma certa herança também da educação jesuíta, que foi muito forte no Brasil, foi muito importante também para o Brasil, é claro, mas com seus limites. Então você vai ter aí os pioneiros da Escola Nova que vão também propor esse respeito ao discente. Então tudo isso vai pavimentando o caminho para que o discente seja reconhecido como um agente fundamental nesse processo, né, como um agente importante nesse processo, e ele precisa ser partícipe, né, partícipe desse processo. Ele participa, né, ele é parte disso. E é basicamente isso que as metodologias ativas preveem. Né? Então, a gente tem ainda essa presença do modelo tradicional, ele tem também a sua importância, mas a gente precisa perceber que as metodologias ativas elas vêm justamente para que o aluno tenha uma participação maior, ele possa interagir mais. Por quê? As pesquisas estão mostrando que quando o aluno interage mais com o que está sendo ensinado, a sua assimilação é muito maior, o seu aprendizado é muito maior, e digamos que também a sua internalização desse conteúdo também é muito maior, porque ele participa, né? Ele tem ali uma participação de fato ativa. Então essa é a ideia quando a gente fala de ativar o aprendizado. Né? Então eu dei essa volta toda aqui, né, pessoal? Fui lá em Paulo Freire, Escola Nova, para a gente começar a perceber que isso também não é tão inédito e de algum modo a gente já tem as sementes aí desse conceito bem lá atrás, né? Que as metodologias ativas agora elas, digamos assim, operacionalizam isso de modo bem efetivo, de modo bem legal. Eu tenho tido a experiência de usar as metodologias ativas e, particularmente para mim,
tenho visto assim com resultado extremamente satisfatório, tá, pessoal? Então, olha que legal. Uma outra definição bacana que eu vou colocar aqui para vocês, ó, é que as metodologias ativas, desculpe, elas constituem aí um conjunto de metodologias diversas. Então, existe uma variedade muito grande que vão empregar estratégias específicas que possibilitam maior participação do aluno, do discente, como queiram, no processo de aprendizagem. Então, muitas vezes o professor vai aplicar e ele se apega muito a uma metodologia, porque talvez ele domine. Normalmente o professor ele vai dominar melhor uma metodologia, duas, três, existem várias, né? Mas é interessante pensar que é importante que o professor ele procure variar, né, conforme o andamento da disciplina, na medida em que ele vai desenvolvendo a disciplina, é importante que ele procure variar. Por quê? Porque existem opções, né? Então há alternativas, e isso também oxigena o processo ali de aula, o processo de ensino. Isso é bacana também para o trabalho do professor e para o aluno, claro, né? Ainda falando sobre o que são as metodologias ativas, são metodologias que integram. Isso aqui também é muito bacana, pessoal. Vou até beber água para falar, viu? As metodologias ativas, elas são metodologias que integram o aspecto teórico com o aspecto prático. Essa conjugação ela é muito satisfatória, né? Elas podem ser aplicadas em diversos contextos, tendo no professor uma figura fundamental para a sua boa aplicação. Então, por exemplo, pessoal, olha que legal. Eu fui convidado para dar aula para um grupo até pequeno de alunos, lá de Campina Grande, na Paraíba, na Terra Boa, já estive lá 2 vezes. A cidade de Campina Grande é uma cidade muito, muito bela, né? E eu estou dando aula para esses alunos no modo remoto. Então, o que eu faço? Eu estou utilizando uma metodologia ativa que eu demando que os alunos leiam durante a semana um artigo científico ou que eles assistam uma determinada palestra. Qual é a ideia? O aluno, quando vier para o próximo encontro remoto comigo, para a gente estar ali então em sala de aula, que que, qual é a ideia? Ele já vai chegar em sala de aula, né, chegar em sala de aula aqui no modo remoto, eu digo, ele já vai participar da aula tendo um conhecimento prévio sobre o assunto. Então a gente muda um pouco esse padrão tradicional em que o professor chega à sala de aula como detentor único do conhecimento ou detentor exclusivo do conhecimento. A gente sabe que na prática hoje o professor não consegue mais ser o detentor único do conhecimento, né? O aluno, via de regra, ele tem algum conhecimento prévio sobre a disciplina. Pode até acontecer, mas normalmente o aluno já tem algum conhecimento prévio. Ele já viu alguma coisa no YouTube, ele já pesquisou em algum site escolar, ele já leu em alguma obra específica, então ele pega o plano de ensino, ele vai olhar. Então, a ideia é que esse conhecimento prévio do aluno não seja visto, pessoal, como um fator negativo. Pelo contrário, isso é positivo para o professor, isso é positivo para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor, na verdade, ele vai explorar isso em sala de aula, né? Ele vai trabalhar esse conhecimento que o aluno já tem sobre o assunto, tá? E eu particularmente, pessoal, falando aqui na condição de professor, eu acho muito bacana, porque essa interação com os alunos me permite também perceber em que pé está o conhecimento do aluno sobre aquele assunto que eu estou trabalhando, né? Então, por exemplo, eu na Fabra mesmo, eu comecei a ministrar a disciplina Introdução às Ciências Sociais e Humanas, e foi muito bacana porque eu comecei trabalhando ali aquele tripé das ciências sociais, no caso a sociologia, a ciência política e a antropologia. E eu comecei trabalhando ali os principais teóricos, os chamados 3 pilares ali da sociologia, os 3 clássicos da sociologia, o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim. E comecei a trabalhar, então, prontamente já apliquei uma metodologia ativa e comecei a ouvir os alunos, pedi que eles lessem textos, comecei a ouvir alguns comentários e eu fiquei surpreso ao perceber o conhecimento de alguns alunos em sala de aula a respeito do pensamento, por exemplo, de Karl Marx. Quando alguns alunos começaram a falar, achei muito interessante. Só que eu percebi que havia algumas coisas que precisavam ser ajustadas, né? Algumas afirmações que os alunos faziam que não eram de todo coerentes. Então eu não necessariamente repreendia o aluno, não, você está errado. Não, pelo contrário. Mas eu mostrava, olha, mas há essa posição que fala isso, né? Olha, esse pensamento
ele, na verdade, pode ser reformulado dessa forma, porque na teoria fala-se sobre isso e isso, e, enfim, você vai interagindo ali com o aluno e mostrando o porquê, né, de que determinada proposta que ele coloca, ou determinada afirmação que ele faz, precisa ser reformulada, né? Eu sei, pessoal, que a palestra aqui não é sobre o pensamento de Marx, mas Marx, até brinco muito com isso, né? Marx sofre muito com más interpretações, com leituras equivocadas a respeito do seu pensamento. Então, é interessante que em sala de aula a gente até desconstrói isso, você leva o aluno às fontes corretas, fala para o aluno da importância de pesquisar, de saber pesquisar corretamente, né? E, claro, a partir disso, é óbvio, vão surgir críticas ao pensamento de Marx, isso é normal. Eu tenho reservas, eu tenho sérios problemas com a proposta de Marx no que diz respeito à questão da luta de classes, né? Eu acho que Marx acabou levando um pouco, talvez, de modo excessivo, essa leitura social da realidade, né? Se bem que a proposta da teoria marxista ela é muito econômica em grande medida também, é sociológica, mas ela também tem um viés econômico. Marx leu os grandes econômicos de seu tempo. Então perceba, você vai dialogando com o aluno, vai colocando, então você vai reformulando algumas coisas, e o aluno ele se encanta com o que você fala, porque ele não tinha pensado por aquele ângulo. Então perceba, a ideia é que na utilização das metodologias ativas, o aluno participe, o aluno interaja, e você consegue unir esse aspecto teórico com o aspecto prático, mostrando que de modo concreto, de modo real, o que você está colocando na teoria encontra lugar na vida, né? Vocês imaginam, pessoal, eu em sala de aula, trabalhando o pensamento de Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim, os caras extremamente teóricos, grandes intelectuais, né? O Marx mesmo, o pessoal até brinca, né? Porque Marx ele passava muitas horas na biblioteca lá da Inglaterra, e na época isso é fato histórico, tá, gente? Ele foi apelidado ali como um móvel da biblioteca, de tantas horas que ele ficava sentado ali estudando na biblioteca. Então, apelidaram ele, tem um nome em inglês que eles não me lembro agora, que é como se ele fosse um móvel da biblioteca. Então, esses caras pensaram muito, né? Foram grandes intelectuais. Aí o aluno chega em sala de, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Né? O que isso tem a ver com a realidade hoje? Esses caras viveram 100 anos atrás, 50 anos atrás, enfim, né? Então, qual a conexão disso com a vida? Então eu acho fantástico, porque nas metodologias ativas você consegue unir esse aspecto teórico com o aspecto prático, trazer isso de algum modo para a vida e colocar isso para o aluno, levando a que ele próprio pense sobre isso, a que ele próprio procure fazer essas conexões, tá, pessoal? Então isso é muito legal, isso é muito bacana nas metodologias ativas. No ensino teológico, pessoal, o campo para essa conjugação, eu diria que é muito vasto, é muito amplo, tá? Porque a teologia, ela é um chamado à vida. Martinho Lutero, grande reformador alemão, ele acreditava que a verdadeira teologia, ela precisa encontrar lugar na vida, né? Ela precisa com a vida, e grandes teólogos têm afirmado isso. Então a teologia, ela não é só uma reflexão meramente teórica ou restrita ao campo das abstrações teológico-filosóficas. Pelo contrário, a teologia é uma área de conhecimento que tem tudo a ver com a realidade, com a vida. Ela trata de questões que têm conexão direta com ou que fazem parte da nossa realidade. Estudar teologia é também um caminho para compreender melhor as escrituras sagradas, que são o livro de devoção, de pesquisa, de leitura, de liturgia de milhões de brasileiros. A minha pesquisa de mestrado, pessoal, foi sobre leitura popular da Bíblia, tá? Então, eu trabalho justamente o fato de que a Bíblia ela é um livro do povo. Eu vou, inclusive, usar uma ideia muito interessante que está no livro Manual de Metodologia, Exegese do Novo Testamento, do Dr. Wegener. Eu tive o prazer de ter o meu livro Hermenêutica e Educação, que é a minha dissertação de mestrado. O livro foi prefaciado por ele. E tem uma coisa que ele fala nesse livro que é fantástica. Ele diz assim: o texto bíblico não é um texto exclusivamente de letrados para letrados. Então, o pessoal da exegese, a gente que trabalha com hermenêutica, muitas vezes a gente tem essa tentação de achar que só quem tem um alto treinamento acadêmico é que vai, de fato, compreender a Bíblia. E, claro, numa dimensão mais profunda, sim, né? Porque você precisa usar ferramentas da exegese, da hermenêutica, mas é preciso que se diga que o povo também tem saber teológico. O povo nas comunidades de fé, sejam protestantes,
sejam católicas, sejam espíritas e outras tradições cristãs que nós poderíamos elencar aqui, essas tradições estão usando o texto bíblico, estão conduzindo suas liturgias a partir do texto bíblico, e digo mais, orientando as suas vidas a partir do que elas leem na Bíblia. Então é interessante você pensar a utilidade da teologia nesse sentido, e dentro disso você tem um campo muito grande para explorar o uso das metodologias ativas, né, levando as pessoas a refletir sobre questões que têm a ver de fato com a vida, com a realidade de fé das comunidades de fé. Né? Então isso aqui é bem interessante para a gente pensar. Pessoal, para quem está chegando agora, deixa eu voltar rapidinho aqui, ó. Eu deixei aqui no chat o link, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, ó, é a página do meu blog, e aqui você vai encontrar a opção para baixar a apresentação que eu estou usando. Vou colocar de novo no chat para vocês aqui, ó. A Fran já deixou liberado para mim. Obrigado, Fran. Você é um mito, Fran. Você é uma lenda viva. O que seria de nós aqui sem a Fran, né, gente? Então, olha só, voltando aqui à nossa apresentação, deixei o link para vocês no chat aí, tá bom, pessoal? Vocês fiquem à vontade para entrar lá, baixar o material e explorar. Usem e abusem. Usem e abusem. Muito bem. Vamos considerar agora, pessoal, aí um pouquinho a questão das vantagens de sua aplicação, ou seja, vantagens da aplicação das metodologias ativas. Primeira vantagem que eu coloco aí, ó, olha que legal. O professor como hábil facilitador e mediador do conhecimento. Agora, atenção, colegas de classe, professores amados, aqui é preciso dizer uma coisa, né? Olha só, pessoal, tem professor que ele pode ser tentado a pensar o seguinte: bom, eu vou aplicar, por exemplo, eu vou inverter a sala de aula, né? Vou deixar que os alunos, vou dar um conteúdo para eles estudarem, eles vão ler, vão chegar em sala, e a gente vai usar o tempo de aula ali, ou a maior parte do tempo de aula, para discutir o texto, né, os assuntos que estão no texto que eu passei para eles lerem durante a semana. Então eu vou chegar, vou sentar na minha cadeira, né, vou tomar a minha linha, né, e vou ficar de boa. Né? Será que é isso, pessoal, que as metodologias ativas pressupõem? Quando eu falo assim, vantagens de sua aplicação, então quer dizer que o professor agora não vai trabalhar, né? Nada disso, ok? Nada disso. Pelo contrário, suspeito, pessoal, que o professor que escolhe, que decide trabalhar com as metodologias ativas, ele precisará talvez dar mais duro ainda, ele precisará trabalhar mais ainda. Por exemplo, na sala de aula invertida, né, você vai utilizar ali essa metodologia ativa. O professor ele não pode ficar parado, ele tem que acompanhar. Se ele divide a sala em grupos, estamos imaginando agora um cenário presencial, ok, pessoal? Então, a vacina chegou, o professor, todo mundo está vacinado, bonitinho, aí o professor está ali, ele decide dividir o grupo ele decide dividir a sala em grupos. Então ele vai precisar acompanhar esses grupos, ele vai precisar averiguar como é que está a discussão ali no grupo e depois entre os grupos. Né? Ele vai precisar pensar como é que ele vai aplicar, como é que ele vai conduzir essa metodologia antes de dar a sua aula. Então, o plano de aula continua sendo necessário, o planejamento da aula continua sendo necessário, o plano da disciplina, né, no semestre continua sendo necessário, então isso não muda nesse sentido, ok? Então o professor, na verdade, ele só não é mais visto agora como alguém que vai ficar naquela posição de alguém que fica falando interminavelmente sem que os alunos participem. Não, ele é um hábil facilitador e mediador do conhecimento. Nessa posição, pessoal, de hábil facilitador e mediador do conhecimento, o professor não necessariamente precisa dar todas as respostas, o professor não necessariamente precisa ter tudo na ponta da língua. Não responder a todas as perguntas é uma parte muito importante do processo de ensino, ok? A gente deve lembrar que nós temos um mecanismo inato em nós que é absolutamente saudável, que é absolutamente fundamental para o processo de aprendizagem, que é a curiosidade. Então, o professor que dá tudo pronto para o aluno, ele pode, na verdade, não estar ajudando o aluno. Então, tem vezes que eu sei a resposta, mas eu não dou a resposta. Eu deixo que o aluno fique inquieto com aquilo, fique preocupado com aquilo. Na questão do ensino teológico, né, principalmente quando a gente trabalha no contexto, nem tanto no contexto de faculdades, isso acontece também no contexto de faculdade, mas no contexto de cursos livres, por exemplo, seminários teológicos, tem afirmações que eu faço que não representam a minha crença teológica particular.
mas eu lanço em sala de aula para que o aluno seja levado a pensar, né? Porque o conhecimento que me é familiar, as afirmações de caráter dogmático teológico com as quais eu já estou familiarizado, nas quais eu já acredito, nas quais eu já incorporo como crença particular, elas não mexem comigo, porque eu já creio nelas, eu já acredito nelas. O que mexe comigo é aquilo que é contraditório, né? Aquilo que, ou que mesmo que não seja necessariamente contraditório, mas aquilo que de algum modo me leva a pensar ou olhar para um ângulo para o qual eu não tinha olhado antes, né? Então, talvez há determinados pressupostos teológicos, né, ou pedagógicos, como queiram, enfim, né, os professores que estão aí das outras áreas, há determinados pressupostos que são colocados e que eu não tinha pensado sobre aquilo. Então, como professor, eu me coloco, busco me colocar nessa posição de hábil facilitador e mediador do conhecimento, para levar o aluno a esse encontro, para levar o aluno a pensar questões assim, ok? E aí o aprendizado fica saboroso, fica legal, e isso é muito bacana. Uma outra grande vantagem, já falamos bastante sobre isso, é a questão do aluno como protagonista do seu próprio aprendizado, ok? E uma coisa muito bacana, pessoal, nas metodologias ativas, é que elas democratizam mais o processo de ensino-aprendizagem, porque todos participam. No modelo muito tradicional, é muito comum, por exemplo, que o professor levante uma discussão em sala de aula ou faça uma pergunta e sempre tem aqueles alunos que se destacam, que são aqueles alunos que vão falar e o restante da classe vai ficar ouvindo. Na sala de aula invertida, por exemplo, ou no grupo de verbalização e no grupo de observação, você vai ter todo mundo participando, né? Você tem dois exemplos aqui de metodologias ativas que permitem a participação de todos, né? Então, por exemplo, o grupo de observação tem ali as pessoas que vão observar enquanto o grupo de verbalização fala a respeito do conteúdo. Só que depois o grupo de observação vai responder ao que o grupo de verbalização falou. Então todos participam, os alunos se sentem mais envolvidos, isso dinamiza o processo de ensino-aprendizagem, né? Então o aluno ele começa a perceber que ele sabe coisas sobre o que está sendo falado. O aluno começa a perceber que ele viveu experiências que têm relação com aquilo que está sendo falado, né? Eu, por exemplo, nas aulas de teologia, constantemente eu trago à tona questões que os meus alunos eu falo e os olhinhos deles brilham, né? Eu vejo que eles ficam assim, caramba, né, professor, você falou, nunca tinha pensado nisso. Poxa, isso que você fala acontece lá na igreja, realmente. Isso que você fala acontece lá na minha comunidade de fé. Então, realmente, precisamos pensar isso. Então, perceba, o aluno começa a perceber que ele pode ser um protagonista do seu próprio aprendizado, que talvez o que ele precisa aprender, o que ele precisa saber é como aprender, é aprender a aprender. É isso que ele precisa fazer, porque ele tem condições de aprender por si mesmo sem ficar dependente exclusivamente do professor. Tá bom, pessoal? Então esse é um ponto aqui bem interessante para a gente pensar. Olha, isso aqui também é muito legal, gente. Não saiam daí, continuem aqui conosco na palestra. Olha, isso aqui é muito legal. Uma grande vantagem das metodologias ativas é a maior fixação do conteúdo pelo aluno e a maior interação professor-alunos e professor-alunos-alunos. Ou seja, tanto os professores interagindo com os alunos, vice-versa, como o professor interagindo com os alunos e os alunos entre eles também. Então você tem ali uma inclusão maior, né? Você tem uma possibilidade maior no sentido de que todos participem, de que todos troquem experiências, e muitas vezes aquilo que o aluno fala em sala de aula me ajuda na disciplina que eu estou ministrando, no conceito que eu estou tentando explicar. Então essa interação, ela é muito satisfatória. Agora, pessoal, a gente vai considerar aí alguns exemplos de metodologias ativas, e é claro, né, a gente não poderia aqui falar isso tudo sem dar alguns exemplos, óbvio, né? Então para algumas pessoas, a questão das metodologias ativas trata-se ainda de algo muito novo, né? Tem muita gente que não conhece. Eu, por exemplo, um dia desses, fui convidado a dar uma palestra para um grupo de professores. Eu falei, eu acho que para mais de uns 12 ou 15 professores, né, de uma instituição de ensino, uma instituição de ensino teológica. Interessante que quando eu perguntei na sala, apenas 2 professores se manifestaram dizendo que tinham ouvido falar sobre metodologias ativas, mas não sabiam o que eram, nunca tinham aplicado. Então você percebe que ainda é algo muito novo para muita gente, né? Mas as metodologias ativas, elas vieram para ficar, né? Elas vieram realmente para
ficarem, para permanecerem, e não era para ser diferente. Elas são realmente muito eficazes, são muito úteis. Tá? Então a primeira que eu vou colocar aí para vocês é a sala de aula invertida. Né? Eu adoro a sala de aula invertida, e uma coisa muito bacana sobre a sala de aula invertida, para você entender, né, de um modo aqui bem objetivo, né, como que a sala de aula invertida funciona. O próprio nome, pessoal, a própria designação dela já sugere a sua utilização, o seu modus operandi. Né, e você inverte a sala no sentido de que, ao invés de você tomar o maior tempo da aula falando, né, veja, a gente está pensando uma aula, não uma palestra. Numa palestra é normal que o palestrante tome o maior tempo. Só que muitas vezes a gente transforma as nossas aulas em palestras. Né, ela fica muito expositiva demais. Na sala de aula invertida, você muda isso. Então, você inverte a sala no sentido de que os alunos agora é que vão falar, os alunos agora é que vão comentar, é que vão discutir os assuntos. Mas, sim, professor, mas nós vamos chegar e vamos falar aleatoriamente? Não. Por exemplo, o Bergman e o Sams, como que eles trabalham? Eles são professores de química. Como que eles inverteram a sala de aula deles? Né? Eles inverteram numa época em que o YouTube não era essa potência toda que é agora. Né? O YouTube cresceu muito, só que quando eles começaram a trabalhar com a sala de aula invertida, na escola onde eles atuavam, eles começaram a utilizar o YouTube, né? Abriram lá uma conta, e eles gravavam videoaulas e postavam essas videoaulas e distribuíam os links para os alunos. E o que eles faziam com os alunos? Olha, vocês vão assistir essas videoaulas e na próxima aula a gente vai discutir. Claro, eles pensaram uma estrutura em 10 unidades que seria utilizada durante todo o ano letivo, foi tudo pensado, planejado, e na medida que o ano ia passando, eles iam distribuindo aquelas aulas. O resultado foi extraordinário. Né? Eles começaram a perceber que os alunos chegavam em sala de aula já tendo assistido os vídeos, interagindo muito mais com os professores. Os pais dos alunos começaram a também assistir às aulas em casa. Olha que legal. A família começou a ser trazida para dentro do processo. Os pais começaram a interagir. Houve alguma resistência? Houve, porque era algo novo, era algo até então não utilizado, mas a coisa pegou, funcionou, ao ponto de uma TV local ir ao colégio perguntar e querer saber o que estava acontecendo. Resultado, os autores ficaram aí mundialmente famosos. Hoje eles dão palestras no Canadá, em todos os Estados Unidos, Europa e outros locais. Então a metodologia deles funcionou muito legal. Eles não foram os criadores, eles não foram os inventores da sala de aula invertida, mas a utilização dessa metodologia pelo Bergman e pelo Sams, ela ganhou assim uma notoriedade extraordinária, né? E foi muito positivo isso porque popularizou a sala de aula invertida. Mas veja, essa foi uma forma deles inverterem a sala de aula. Você pode inverter de outras formas. Né? Eu gosto de inverter com artigos, eu gosto de inverter. Por exemplo, nessa semana eu inverti uma sala utilizando uma palestra, um vídeo. Falei assim, olha, é uma palestra de 1h10, eu preciso que vocês assistam com um olhar crítico. E na próxima aula a gente vai discutir o assunto. Então, você tem estratégias que você pode utilizar para fazer essa inversão aí, tá, pessoal? Então, estou colocando para vocês aqui alguns exemplos, e claro, eu recomendo para vocês aí também a aquisição do livro, né? Obviamente, é um livro muito bacana, tá? Ó, essa aqui também é muito legal, eu gosto muito dela também. Aprendizagem por problemas. Deixa eu beber água aqui, pessoal, que a garganta esses dias não está muito legal, não. Ó, a aprendizagem por problemas, ela é muito bacana, por quê? Porque você coloca para o aluno um problema, uma situação, pode ser uma experiência concreta que pode ter ocorrido, você pode pensar alguma coisa, criar uma situação hipotética, usando, obviamente, elementos da disciplina que você está ministrando e chamar os alunos para resolver esse problema. Então, o aluno vai precisar, se a gente for pensar aqui a utilização dessa metodologia, a aprendizagem por problemas, atenção, pessoal, agora nós temos outra metodologia ativa, beleza? Agora nós estamos falando sobre aprendizagem por problemas. Deixa eu dar um exemplo aqui da teologia. Uma das disciplinas que eu leciono na teologia é a ética cristã. Tem um livro de ética cristã, que é um clássico, muito utilizado, é um livro antigo, mas ainda continua sendo muito utilizado, que é o livro Ética Cristã do Norman Geisler. E ele coloca ali uma situação muito interessante, relacionada a um submarino
né, que foi onde um grupo ali de marinheiros norte-americanos foram capturados pela marinha norte-coreana, na época dentro de um contexto de uma enorme rivalidade ali entre os países. Então, o capitão do navio ele é colocado numa posição que ele teria que escolher uma coisa ou outra, né, e isso implicaria na perda de vidas. E se ele escolhesse uma coisa ou outra, haveria prejuízo dos dois lados. E aí o Geisler ele lança isso aí como um ponto de partida no livro, é fantástica, né? O Geisler foi um grande teólogo, assim, eu lamentei muito o falecimento do Geisler, foi um teólogo que eu li muito, né? Apesar dele ter caminhado para um fundamentalismo teológico muito grande, mas foi um teólogo e filósofo brilhante, né? Até a Christianity Today, inclusive, registrou a minha homenagem a ele, é uma revista cristã internacional, e eles pegaram uma fala minha, né, que saiu aqui na revista Comunhão, homenageando o Geisler, que foi um teólogo que me influenciou muito realmente. E o Geisler ele tinha essas genialidades, né? E ele coloca essa problemática como um a priori para falar de ética cristã, né? Então ele vai dizer, olha, ele coloca na verdade ali aquilo que na ética a gente chama de dilema ético. E caramba, quando você lê o livro, você fala assim, poxa, que legal, assim, o que eu faria, né? Você é introjetado dentro da história. Então você pode pensar isso na utilização da aprendizagem por problemas, né? Então você pensar uma situação que tem a ver com a vida, que tem a ver com a realidade, uma situação, uma questão social, uma questão atual, contemporânea, uma questão que pode estar relacionada a concurso, enfim, né? E isso, gente, essa metodologia, ela pode ser usada em diferentes áreas. Você pode pensar na matemática, na química, você pode pensar na história, na geografia, né? Todas as áreas de conhecimento têm problemas a serem solucionados. E o aluno vai precisar conhecer elementos teóricos, epistemológicos da disciplina para poder solucionar, né? Então você pode colocar isso para os alunos em diversas áreas de conhecimento e isso ser utilizado. Então, é uma metodologia ativa assim muito bacana, muito legal, tá? E por fim, pessoal, não por fim, mas ainda outra metodologia que eu escolhi algumas, tá? Eu escolhi algumas. Não dá para falar todas, eu nem sei se eu saberia catalogar todas aqui, porque são muitas metodologias realmente, a gamificação, que é quando você utiliza jogos online para ensinar, está sendo muito utilizada também agora. Eu não vou falar dela aqui, tem várias, né? Mas eu escolhi aqui as que eu considero as mais eficientes, as mais legais, e que tem uma relação também mais, a meu ver, tem uma relação mais direta com o ensino teológico. Essa, por exemplo, é fantástica, que é o mapa mental invertido. O mapa mental, pessoal, não é uma novidade, todo mundo sabe disso, né? Qual é a novidade dele como metodologia ativa? É que ele é invertido, ou seja, é o aluno que faz, não é o professor que elabora o mapa mental, ok? Então você inverte o mapa mental. Eu vou colocar aqui, pessoal, alguns exemplos de mapas mentais que não são invertidos porque fui eu, o professor Rony, que elaborou. Mas para quem não sabe o que é um mapa mental, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe o que é um mapa mental. Então eu estou colocando aqui dois exemplos da Fabra que a gente utiliza no curso de pós-graduação em teologia. Então olha que legal. Aqui, por exemplo, você tem um mapa mental das epístolas do Novo Testamento, a maneira como essas epístolas estão classificadas, tá? Para quem aí, pessoal, está, eu sei que tem muita gente aqui que não é da área da teologia e tá me vendo falar aqui, né? Pode estranhar aí as terminologias, né? Professor, o que é epístola? As epístolas são as esposas dos apóstolos? Não, pessoal, não são as esposas dos apóstolos, ok? A palavra epístola ela é utilizada para se referir a um tipo específico de literatura do primeiro século, período em que foi escrito o Novo Testamento, ok? Então são textos que fazem parte do Novo Testamento. É um gênero literário específico que faz parte do Novo Testamento. Então, como que essas epístolas estão classificadas, pessoal? Olha que legal aí, ó. Você tem aqui o primeiro grupo que vocês estão vendo, que são as epístolas paulinas. Elas são chamadas de paulinas porque foram escritas pelo apóstolo Paulo, que conhecido aí de protestantes e católicos e espíritas, né, e outras tradições cristãs. São 13 textos ao todo, e elas podem ser reclassificadas em pastorais, grandes epístolas e epístolas da prisão. Depois nós temos a epístola aos Hebreus, que aparece sozinha devido ao seu teor, devido o seu conteúdo, ou por que não dizer, a sua teologia propriamente dita, ou seja, a mensagem dessa epístola é bem específica, é bem sui generis. E depois nós temos aí um conjunto de 7 epístolas que são chamadas epístolas católicas, como vocês estão vendo aqui, ó.
Então você tem 7 epístolas ao todo, inclui o Corpus Petrino, são aquelas escritas por Pedro, aquelas que foram escritas por João, e diferentemente das demais epístolas, elas são dirigidas a indivíduos e nem a comunidades de fé locais. Então olha que interessante. Esse mapa que eu estou colocando para vocês é um mapa bem simples, tá, pessoal? Tem mapas mais intrincados, com mais conceitos, 20 conceitos correlatos, 25 conceitos correlatos. Mas qual é a ideia do mapa mental? Você ter ele num plano só. Né? Às vezes eu até puxo a orelha dos alunos, quando eu recebo o trabalho dos alunos, e tem aluno que ele não entende o mapa mental. Ele faz o mapa mental em 6 folhas, em 10 folhas. Não é mapa mental, né, pessoal? Então o mapa mental ele tem que estar num plano só. Né? Você coloca várias ideias correlatas, elas estão interligadas, elas emanam de uma ideia central, e você coloca num plano só, para que o aluno, ao olhar, ou a pessoa, ao olhar, consiga então entender, consiga já captar as ideias centrais. E uma coisa muito bacana, pessoal, o mapa mental ele ajuda muito na fixação do conteúdo, na memorização do conteúdo. Aquilo que talvez na leitura apenas você vai ter dificuldade para memorizar, o mapa mental te ajuda a fixar. Tá? Então isso é muito legal. Um outro exemplo aí de mapa mental, a questão, eu estou trabalhando aqui os desafios da pós-modernidade para a igreja. Perceba que ao centro eu tenho a palavra eclésia, a palavra grega que nós traduzimos por igreja, né? Então, ao centro eu tenho a igreja. Então, correlata a ela, a gente tem os desafios, o desafio do vazio existencial. A Gaius Lipovetsky, o seu famoso livro, eu tenho ele em espanhol, ele fala da pós-modernidade como a era do vazio, né? Também a questão do pluralismo religioso e filosófico, a pós-modernidade como uma era de incertezas, como uma era de consumismo. Grande Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, trabalha muito a ideia do consumismo. E aí, atrelados a esses conceitos paralelos, eu tenho outros conceitos que eu vou desenvolvendo, tá vendo? E as setinhas vão indicando. Então, basicamente, pessoal, um mapa mental é isso. Ele é muito útil, ajuda muito, é uma ferramenta realmente assim muito bacana. E para finalizar, eu já coloquei para vocês, tinha até comentado antes, na verdade, né? É a questão do GV e do GO, que é o grupo de verbalização e o grupo de observação. Não vou me deter nisso aqui, pessoal, porque eu já falei para vocês antes. É quando você divide a sala em 2 grupos. Você pode trabalhar 2 grupos, mas se você tem uma sala maior, de repente trabalha 4 grupos, 6 grupos, né? Sempre múltiplos de 2 ali, né? Você vai precisar ter um grupo para observar e um grupo para verbalizar o conteúdo. E em cima disso você promove as discussões em torno do conteúdo que está sendo explorado, do conteúdo que está sendo estudado. Beleza, pessoal? E agora, gente, caminhando aí para a finalização, então, da nossa palestra, me deem aí mais 5 minutos, pessoal, para a gente finalizar. A gente vai falar alguns princípios a se observar na aplicação das metodologias ativas agora ao ensino teológico. Agora eu vou ser bem específico, tá, pessoal? Aqui agora, gente, eu preciso fazer um recorte assim bem recortado. Eu preciso fazer um recorte assim bem específico, que é para falar dessa aplicação de alguns princípios no contexto teológico, beleza? Então, pode ser que talvez alguém aí que não está familiarizado com a teologia possa não entender muito bem, ficar alguma dúvida. Você pode perguntar, não tem problema. A gente vai ter esse bate-papo daqui a pouquinho aqui e eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, tá? Então, olha que legal. Eu montei aqui, pessoal, a minha apresentação, e na medida que eu for falando, as ideias vão aparecendo aqui para vocês. Né? Consideraremos aqui alguns princípios essenciais para a aplicação das metodologias ativas ao ensino teológico. Então, digamos, pessoal, que a gente vai ter aqui agora um mapa mental, né? Só que é um mapa mental animado. Gente, ficou muito bacana, olha que legal. Meu Deus, olha, gente, eu estou ficando bom nesse negócio de slide. Alguém me segure? Muito legal, gostei. Então, olha só, a primeira conexão que eu coloco ali para vocês é a seguinte, né? A gente vai considerar alguns cuidados na aplicação das metodologias ativas ao ensino teológico. Primeiro, conhecer os discentes, ou seja, o professor precisa conhecer os alunos. Pessoal, vocês que estão aí que são alunos de teologia, vocês que são alunos das licenciaturas, né, o pessoal que está caminhando aí para a docência, que pretende dar aula lá na frente, isso aqui é muito bacana. Você precisa conhecer os seus alunos. E no caso da teologia, isso é ainda mais sensível. Por quê? Porque no ensino teológico, você recebe alunos de diferentes tradições. Então, utilizar metodologia ativa não é para professor fundamentalista. Professor que fecha a conta e fala, não, só o calvinismo está certo.
O arminianismo não tem nada de bom, o arminianismo está errado, o arminianismo é heresia, ou vice-versa. Né? Tem muitos arminianos que falam, ou na escatologia, por exemplo, a gente tem uma série de correntes. Não, esse pessoal pré-milenista, eles são muito literalistas, está tudo errado, essa corrente não presta, né? Ou o pessoal que é pré-milenista critica os amilenistas, não, ou os pós-milenistas, não. Perceba, você precisa conhecer os seus alunos, respeitar as suas tradições cristãs, teológicas, e quando a gente tem divergências teológicas, a gente trabalha isso orientando o ensino-aprendizagem da via do diálogo, ok? A minha sugestão sempre é, não faça juízo de valor. Você, professor, é pré-milenista, o aluno é amilenista, o aluno é pré-milenista progressivo, enfim, respeite a posição do aluno. Eu penso que nessas horas, pessoal, você precisa conhecer os seus alunos, saber quais são as suas tradições, e ensinar de maneira descritiva e não apologética. Isso é muito comum. O professor ele quer muitas vezes, no ensino teológico, ele quer empurrar goela abaixo dos alunos a sua convicção teológica particular. Isso é agressivo, é ofensivo, e particularmente eu particularmente reprovo isso. Eu acho que o ensino teológico ele não é púlpito cristão. Púlpito cristão é uma coisa, né? Você vai pregar, você vai ensinar na sua igreja, é normal que você tenha uma abordagem, que você faça uma abordagem apologética, de defesa dos dogmas da sua igreja, da sua tradição, né? Quem vai ali para ouvir tem consciência. Agora, a sala de aula é um ambiente para pensar, é um ambiente para aprender. Então não faz sentido eu chegar em sala de aula, ensino a minha tradição e jogo fora as outras. Né? Então eu preciso conhecer os meus alunos, saber quais são as suas tradições, ser capaz de ouvi-los, ser capaz de reconhecer que as suas tradições têm aspectos positivos, que contribuem também para a fé cristã e para a reflexão teológica. Né? Eu, por exemplo, gente, a minha formação cristã, ministerial, é uma formação absolutamente conservadora. Né? Eu sou de matriz pentecostal, fui criado em igrejas pentecostais, venho de uma ortodoxia bem fundamentalista, mas rompi com muita coisa sem necessariamente deixar de ser cristão, sem necessariamente deixar de ser um homem de fé. Pelo contrário, essa reflexão, toda essa escrutinação teológica, penso eu, contribuiu para que eu me tornasse um cristão melhor, mas via de regra, hoje eu não me fecho, conquanto eu tenha uma posição teológica, eu dialogo com diversas vertentes. Então leio teólogos liberais, leio teólogos católicos, leio teólogos da libertação, leio teólogos pentecostais da minha tradição, que amo, defendo, escrevo sobre ela, pesquiso o pentecostalismo, sou pesquisador do pentecostalismo, recebi um convite agora para participar da REPAS, a Rede de Estudos Pentecostais Assembleanos. Não nego a minha tradição, mas isso não me impede de dialogar com outras tradições. Eu penso que um teólogo ou um estudante de teologia amadurecido, ele é capaz de dialogar com outras tradições sem prejuízo da sua. Eu não preciso abrir mão da minha para dialogar com outras. E é isso que grande parte do movimento evangélico brasileiro não entende. E fica um lado agredindo o outro. Nós não precisamos disso. Charles Swindoll vai dizer que Cristo nos chamou para a unidade e não para a unanimidade. Então, unanimidade, gente, eu acho que nem no céu. A gente nunca vai ter essa unanimidade absoluta, mas a unidade ela pode existir na diversidade, na capacidade de nós divergirmos sem agredirmos, né? Na capacidade de nós discordarmos sem atacarmos. Então, o professor ele precisa ter essa consciência e essa maturidade. Mais adiante aí, pessoal, eu coloco para vocês uma coisa muito bacana, que é o seguinte: o professor que vai aplicar metodologia ativa no ensino teológico, ele precisa mudar quando necessário. Talvez ele vai usar ali a sala de aula invertida, vai funcionar bem durante um tempo. Mas vai chegar uma hora que vai ficar cansativo. Os alunos, poxa, professor, de novo, né? Eu queria mudar. Então, mude. Não fique preso a uma única metodologia ativa. Você, como eu disse aqui para vocês, você tem uma variedade muito grande, tem várias metodologias que você pode utilizar. Beleza? Outra coisa importante, pessoal, é abrir mão do controle. Eu falei sobre isso. E no ensino teológico, isso é ainda mais problemático. Por quê? O ensino teológico, ele normalmente segue o modelo de ensino tradicional. Lembra do que eu falei lá da Mizukami? Né, que tem o docente como protagonista. Então é muito comum você chegar aí em faculdades de teologia, em seminários de teologia, e você percebe que o professor ele não consegue emplacar uma metodologia de ensino que seja mais participativa, mais inclusiva, que permita ao aluno conversar mais com o professor.
aprender por si mesmo, né? Então, como eu falei, essa problemática do ensino teológico no Brasil com um caráter muito apologético, né? No sentido assim, tem que ser do jeito que a gente pensa, né? E você não respeita a forma do aluno aprender, a forma do aluno pensar e questionar, inclusive, determinadas afirmações, né? Isso é interessante para a gente pensar. E caminhando aqui para a finalização, pessoal, aceitar o desafio de implantar novos modelos educativos, né? Então, tem muitos docentes, tem não só docentes, isso muitas vezes também, gente, é institucional, tem contextos que não querem mudança, né? Eles querem manter aquele padrão, muitas vezes obsoleto, pesado, cansativo, e não se abrem a essa oxigenação, a essa atualização, né? Então, o professor que trabalha com ensino teológico, ele precisa aceitar o desafio de implantar novos modelos educacionais. Isso aqui, pessoal, parece uma coisa muito óbvia, mas no ensino teológico isso é um desafio muito grande, tá? Porque tem gente que acha que implantar um novo modelo educacional é abandonar a fé cristã, é negar tudo aquilo em que nós cremos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O evangelho, a mensagem bíblica, ela é inalterável, ela é perene, ela é duradoura, ela é eterna, né? Já diz lá o texto de Isaías: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus, ele vai dizer: passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus prevalecerão, permanecerão. As minhas palavras permanecerão, ele diz, né? Só que a forma de nós comunicarmos essa palavra, ela muda. A comunicação humana muda. A forma de nós recebermos os códigos comunicacionais, eles mudam. Então eu vejo instituições muitas vezes aí, tradicionais de ensino teológico que estão aí a bancarrotas, falindo, porque não entenderam isso, porque não aceitam o desafio de implantar novas metodologias que permitam maior participação dos alunos, maior integração, maior dinamização dos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, os contextos de ensino teológico, especialmente os que são vinculados a denominações, eles podem, isso não é uma regra absolutamente geral, tá, pessoal? Mas eles podem oferecer determinada resistência a mudanças. É muito comum, né? Isso acontece com certa frequência, de contexto que a gente não quer mudar porque está adulterando o evangelho, e na verdade não, né? A palavra de Deus não está sendo mudada. A teologia, ela é uma ciência muito ampla que se abre a revisões, que se abre a atualizações. A boa teologia, ela precisa realmente se abrir a atualizações. Concluindo aí, pessoal, nos modelos mais tradicionais de ensino, o expositivo de palestra, o professor se coloca como a figura central do processo de ensino-aprendizagem, inibindo maior participação dos discentes. Todavia, pesquisas relacionadas aí à aprendizagem, como no caso a famosa epistemologia genética de Piaget, evidenciaram que o ser humano aprende por si mesmo, em interação, e vai acumulando conhecimento prévio importante para o conhecimento ulterior, ou seja, aquele conhecimento que vem depois. Esse conhecimento depende do conhecimento anterior, né? Então, daí a importância de valorizar a participação do estudante e permitir, assim, que ele se coloque como sujeito crítico do que recebe pelo ensino, tá bom? Eu deixo aí para vocês aí as referências, pessoal, do material que eu utilizei para preparar esta aula, tá bom? Vocês têm isso aí também no material. E estou aqui agora, finalmente, encerrando a minha fala com 19 minutos de atraso, que eu disse para a Fran que eu ia gastar só 50 minutos e acabei gastando bem mais. Ela já está aqui, gente, ó, tá brava comigo. Áudio. Toda vez ele fala comigo que ele vai encerrar com 50 minutos. Nunca encerra, eu já estou acostumada. Mas, professor, referente às metodologias ativas, eu acho que é uma proposta bem bacana e, infelizmente, ainda só é aplicada ao ensino superior, né? As escolas de educação básica ainda não adentraram, né, dentro desse projeto. Afinal, a gente sabe que é bem complicado, né, o currículo, né? Envolve política, muita coisa. Mas eu acredito, professor, se no ensino médio fosse aplicado metodologias ativas, se os professores trabalhassem isso, e aí eu já deixo a dica, né, para vocês, futuros professores que estão nos assistindo, quando vocês forem para a sala de aula, trabalhem as metodologias ativas, que vocês vão formar alunos autônomos, né? Alunos que vão chegar no ensino superior com uma autonomia diferente, com uma visão diferente, né? Na minha época, eu posso considerar que era metodologia ativa, né? Quando eu estudava, eu tinha uma professora de história que ela pegava os períodos da história,
botava a gente em grupos e mandava a gente pesquisar, apresentar o trabalho. Na época, a gente considerava assim, nossa, a professora não dá aula, quem dá aula somos nós. Mas isso me ajudou muito, por exemplo, a chegar numa faculdade, ter autonomia, né? Ter autonomia, de coragem para falar. Melhora muito também o trabalho, né, com alunos que são um pouco mais tímidos, reservados. Esse é um tipo de trabalho que deveria vir lá na educação básica, pelo menos na minha opinião. Então, fica a dica aí para os futuros professores, né, que vão para a sala de aula em breve, trabalhar isso no aluno, trabalhar a autonomia, que é bem importante, muito importante hoje, formar um cidadão autônomo, né? É verdade. Perfeito, Fran, concordo plenamente com você. A gente, assim, de fato, Fran, como você falou, existe uma certa rigidez na questão do currículo, mas algumas escolas já vêm se abrindo, vêm emplacando, e a gente percebe assim, que o resultado é muito satisfatório, né? Você falou muito bem, sem dúvida. Então vamos aos comentários, né? A gente tem tanto comentário que eu fui acompanhando, mas acabei me perdendo. Eu vou começar por esse aqui, da Roberta Kelly. Ok. Na verdade, é um elogio, né, professor? Ela fala que a Obrigado. metodologia de ensino que o senhor, né, utilizava, né, aplicando na sala de aula online, dentro do curso de teologia, foi muito boa, né, pois ao passar os slides para os alunos estudarem, assim como as páginas dos livros para a troca de ideias, informações, assim como as dúvidas que o senhor esclarece. Então, assim, a interatividade do professor e o aluno na sua aula, professor, foi muito boa, segundo a Roberta. Roberta, obrigada pela sua participação. Grande abraço, Roberta. Vamos ver aqui mais perguntas. Aluna muito aplicada, viu, Fran? Bacana, a gente tem uns alunos, assim, não desmerecendo nenhum aluno nosso, porque todos os nossos alunos são competentes, têm autonomia, né? Aqui, esse comentário aqui do Marivaldo me chamou a atenção, né? Para a metodologia ativa, para aquele aluno que é tímido, não ficaria prejudicado, professor? Ótima pergunta, Marivaldo. Grande abraço, viu, meu irmão? Olha só, na verdade, Marivaldo, as metodologias ativas, elas acabam contribuindo para esse perfil de aluno, porque no modelo tradicional, como fica muito centralizado no professor, e em alguns alunos, que geralmente são aqueles alunos que participam mais, e o restante da classe fica observando passivamente, aí é que esse aluno, esse tipo de aluno com esse perfil, que é muito tímido, aí é que ele não participa mesmo, né? E então, quando você tem a aplicação de metodologias ativas, o aluno ele é convidado a interagir, mas ele não é convidado a interagir sozinho. Ele é convidado a interagir em cooperação com os colegas. Então isso contribui, isso ajuda para que ele se solte mais, para que ele participe mais, para que ele fale mais. Então isso na verdade, eu penso que o efeito é o contrário, ele acaba se desinibindo mais, né, e, portanto, participando mais. Bacana. Professor, tem outra pergunta aqui da Raquel Donato, né? Ela relata que ela tem certa dificuldade em mapas mentais. Como que ela pode definir, né, a exposição dos conteúdos para facilitar a fixação? Perfeito. Por derivação, Raquel, esse é o caminho. Você faz o mapa... Obrigado pela pergunta, muito boa. Você faz o mapa a partir de um conceito, uma ideia central. Você pode ter um conjunto de ideias periféricas que você vai anexar, que você vai derivar dessa ideia central, né? E desse segundo conjunto, você pode ter um terceiro, um quarto, ou não necessariamente nessa ordem. Uma coisa muito bacana também, Raquel, é você buscar exemplos de mapas mentais e entender como eles foram construídos. Isso vai te ajudar a assimilar isso e a produzir os seus próprios mapas mentais. Gente, eu quero agradecer aqui a presença da professora Nilma Moreira. Ela está aqui comentando que os mapas mentais são interessantíssimos para o processo de ensino e aprendizagem. Professora, obrigada por ter ficado conosco aqui essa noite. Tem mais professores aqui participando. A professora Vanessa Pita também fala, né, que explorar as diversas metodologias de ensino potencializa o processo de aprendizagem e a formação de opinião. Ótimas reflexões nesta noite. Que legal. Obrigado, Nilma, Vanessa, grandes professoras. Isso, a gente temos várias perguntas aqui, mas a gente não vou conseguir ler todas, né, professor? Ok. Tem um comentário aqui que me chamou a atenção. Quem lembra aqui do Fabra no Pátio, gente, de 2019? Professor, o senhor não estava aqui nessa época, mas nós fomos... a turma de teologia fez uma prática muito bacana, que eles foram fazer uma visita no crematório aqui do Espírito Santo, né? E realmente levaram um caixão. E foi assim,
assustador para todo mundo. Foi marcante. A turma de teologia arrasou naquele ano. Foi bem bacana, Felipe. Realmente ficou marcado, tá? Foi muito bacana. Professor, o senhor vê aí mais algum comentário? Eu vi um comentário da professora Fátima também, a professora Laís, que tinha falado antes também, a Janaína tinha comentado, o professor Wendel, tem os nossos professores participando, né, os alunos interagindo bastante também. A Nayane elogiando, que palestra top. Teve alguém que se elogiou aí também, foi o Felipe, ela falou, Franciele é tranquila. Gente, infelizmente nós não conseguimos ler todos os comentários, ler todas as perguntas, mas a gente fica bem feliz com a participação de vocês. E neste momento, professor Rony, eu passo a palavra para o senhor para fazer uma reflexão final, deixar uma lição aí para os nossos alunos, nossos ouvintes. Bacana. Essa pergunta passou, Fran, já tem um tempo, eu estou tentando recuperar ela aqui, mas não estou conseguindo, né? Eu acho que foi a Dagmar, espero ter pronunciado corretamente. Ela fez uma pergunta sobre a utilidade da teologia. Essa pergunta é muito boa. Gente, estudo teologia há tantos anos, né, leio teologia há tantos anos, e essa continua sendo uma resposta ela achou. Professor, qual o objetivo? Obrigado, Fran. A pergunta dela é a seguinte: Dagmar Souza, professor, qual o objetivo da teologia? Tem observado o curso de teologia direcionado à religião específica. Sendo assim, as metodologias ativas não teriam eficiência. Então, Dagmar, eu como ia dizendo, né, essa resposta continua sendo para mim uma resposta em elaboração, embora, de certo modo, esteja muito claro para mim o papel da teologia, e ela encontra assim, um espaço de trabalho muito grande, porque as comunidades de fé são muitas no Brasil, e as comunidades de fé também, eu tenho defendido a ideia de que o estudante de teologia, ele é alguém que é preparado não apenas para servir. A teologia, o ensino da teologia beneficia também a própria sociedade por extensão. Essa tem sido a minha defesa. Por quê? Porque as comunidades de fé pressupõe-se que elas projetam para a sociedade pessoas mais éticas, pessoas mais solidárias, pessoas mais responsáveis com seus trabalhos, né? Pelo menos em tese é isso, né, gente? Então eu fui formado com essa leitura, com essa visão. Eu sei que eu não vou falar do meu recorte particular, o movimento evangélico ele é muito deficitário nisso, tem convivido com escândalos morais gravíssimos, mas no ensino teológico a gente valoriza justamente essa ideia de que você projeta cidadãos melhores a partir desse diálogo com disciplinas teológicas, com conhecimento teológico. Então a teologia instrumentaliza você para o melhor conhecimento das escrituras e, por extensão, provoca também nas pessoas, eu trabalhei isso na minha dissertação de mestrado, provoca nas pessoas também um interesse por outras áreas de conhecimento, né? O que me levou para a pedagogia não foi o que me levou para a pedagogia foi primeiro a teologia. Eu comecei com a teologia. O que me levou para a psicanálise foi a teologia, né? O que me levou a me interessar por história foi a teologia. Eu comecei estudando teologia, 4 anos num curso livre, depois bacharelado, depois mestrado, tentando agora o doutorado. Então, isso foi abrindo para mim novos horizontes, né? Então, a teologia ela tem um objetivo que eu diria amplo, muito útil, muito valioso. E dentro do que você fala aqui, Dagmar, para finalizar a minha resposta, a questão da confessionalidade do ensino teológico não necessariamente é um problema. Desculpa, gente, é minha cachorrinha aqui. A questão da confessionalidade do ensino teológico não necessariamente é um problema para a utilização de metodologias ativas, tá, pessoal? Algumas instituições de ensino teológico, isso não é muito comum no ensino superior, porque o ensino superior, via de regra, as faculdades elas não estão necessariamente preocupadas em ensinar uma vertente só, então normalmente você vai ter uma abertura maior, mas mesmo naquelas instituições em que o ensino ele é mais denominacional, ele é mais confessional, mesmo assim você pode aplicar as metodologias ativas, né, porque elas vão dinamizar o aprendizado dentro daquela tradição que está sendo ensinada, né, dentro daquela tradição que está sendo ali comunicada, tá, pessoal? Então, é possível sim de fazer isso. A pergunta da Dagmar é muito boa, eu espero aí ter respondido, viu, Dagmar? Obrigado. Fran? Professor, eu acredito que respondeu sim, que ela já até aqui comentou, né? Quero agradecer ao professor por essa especial atenção, né? Deus te abençoe. Okay. Amém. Amém.
Então, professor Rony, eu agradeço a sua participação nessa noite de quarta-feira, tá bom? Por ter se colocado à disposição, por ter trago um tema bem interessante das metodologias ativas, que inclusive é aplicado aqui na Fabra, né? A gente faz esse trabalho, já vem fazendo esse trabalho há uns 2 anos, e eu vi que depois de iniciarmos esse trabalho das metodologias ativas, os nossos alunos, né, se tornaram mais autônomos, mais confiantes, então isso foi bem bacana. Eu quero agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco essa noite, que ficaram até o final, tá bom? Aos professores, aos alunos e também quem é o visitante, né? Fica à vontade para conhecer a Fabra nas nossas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. É só pesquisar por Faculdade Fabra. E também conhecer o nosso site, que é www.fabra.edu.br. Amanhã tem palestras, nossas palestras continuam até a sexta, tá bom? Aqui no canal. O nosso tema amanhã... Qual o nosso tema amanhã, gente? Só um posso fazer um merchan aqui, Fran? Pode, professor, fica à vontade. Eu tenho que achar Poxa, o tema de amanhã. não, olha só, pessoal, só pegando um gancho aí, indo na esteira aí da fala da Fran, amanhã nós teremos a presença do professor, meu amigo Irizomar Fernandes, tá? Gente, o cara é muito fera, vocês vão se surpreender com a palestra dele amanhã, gente boníssima, educador, psicanalista, bacharel em teologia, mestre em ciências da religião, é uma formação muito bacana, é escritor também, produz conteúdo, e vai falar dentro do contexto geral da temática e do ciclo de palestras da Fabra, que é esse desafio das novas interfaces da educação no pós-pandemia. O tema dele está bem dentro disso aí, Fran. Isso mesmo que eu ia falar, gente. O tema é esse, né? As interfaces da educação no pós-pandemia. Então, professor Rony, eu desejo a você uma boa noite. Também desejo uma boa noite aos nossos participantes. E até amanhã, vamos estar esperando vocês. Tchauzinho. Boa noite a todos, gente.